Fala, meu povo! Vamos iniciar novamente o programa Voz do Ensino, um podcast que fala com todo mundo. E hoje é um dia muito especial. Vamos falar sobre cultura, representatividade negra e indígena na nossa Amazônia. E hoje nós trouxemos dois convidados super e mega especiais. Regina de Benguela, que é ativista, militante e que levanta aí a representatividade da cultura negra. Ela é vice-presidente da O Negro no Amazonas e tem um papel muito importante em todo o Brasil. Joel Miquiles, que é indígena, é originário e faz um trabalho excepcional como jovem atuante na comunidade. É uma satisfação tê-los vocês aqui. É um grande prazer receber dois grandes nomes assim. Eu fico muito lisonjeado em tê-la aqui, Regina, nossa artista amazonense, que leva o nome do Amazonas para todo o Brasil e leva aí a nossa cultura negra para todos os lugares. É uma satisfação ter você aqui. Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito lisonjeada, honrada com o convite, né, Miquiles? A gente está aqui, falar sobre a gente, falar sobre nós, falar sobre o nosso pertencimento. É sempre muito bom, né? Muito obrigada, gente. E o Miquiles também tem um papel muito importante na nossa sociedade, no nosso estado. Ele é um jovem negro, indígena, e que tem um papel fundamental na atualidade, que é levar representatividade, levar empoderamento para os jovens que estão lá ainda e que precisam ter a sua voz ainda mais ouvida. É uma satisfação ter o Joel aqui, porque ele é membro, né, da COIABA, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e que tem um papel fundamental nesse momento em que nós estamos vivendo. É uma satisfação ter você aqui. Para mim também, Vitor, estar com vocês nesses espaços, a gente poder plurificar essas vozes. Gosto muito do que você fala de poder potencializar essa nossa função, usar a nossa voz como instrumento. E está sendo uma honra estar aqui com vocês nesse dia, tá bom? E a proposta do nosso bate-papo vai ser exatamente isso, é promover o empoderamento, a fala e o nosso poder diante dessa sociedade que a gente não pode negar que em muitos momentos a gente vê essa falha aí na representatividade, tanto política, social ou artística, e falar com a Regina é muito, muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo, porque ela é uma mulher que leva esse ativismo na costa, está na linha de frente do ativismo negro há muitos anos. Fala um pouco sobre essa representatividade, Regina, e como você se sente em estar nessa linha de frente, viajando o Brasil inteiro, como artista, como ativista e como mulher preta. Pois é, a gente tem esse trabalho já há alguns anos, né, que a gente vem elaborando, vem potencializando o nosso pertencimento, a nossa identidade, né, nossa representatividade, porque é muito importante, né? Eu já comecei lá atrás, na UFRJ, né, porque eu sou uma negra, eu sou baiana, sou do candomblé, mas eu estudei no Rio de Janeiro, né? E depois rodei o Brasil todo trabalhando, acompanhando o ex-marido que era militar, mas a gente sempre fazendo essa militância, esse ativismo, que não é fácil, porque quando a gente vai para a rua fazer a militância, né, Miquiles, a gente se joga, a gente quer batalhar pelo próximo. A gente vai falar sobre implementações de políticas públicas, mas as pessoas que estão em casa, elas reprimem, elas nos condenam, elas falam mal da gente, bando de vagabundo, exatamente isso que eles chamam. Mas aí eu fico muito impressionada quando a gente consegue que aquela política pública, que aquela lei seja realmente regulamentada, todo mundo bate palma. É verdade. E vai ser a pessoa que mais vai fazer uso. Porque às vezes a gente mesmo não faz tanto uso daquela lei, daquelas políticas públicas. Então eu sempre digo que a gente faz por amor. A militância, o ativismo, a gente não ganha dinheiro. Pelo contrário, né, não, Miquiles? A gente gasta o nosso dinheiro. Eu acho que a gente pode utilizar uma palavra, depois dessa tua frase tão impactante, é sobre legado. Mas aí é que tá. Eu acabei de falar para você sobre isso. Fica o legado. Olha o legado aqui do Miquiles. Ele é o nosso legado. Ele é o nosso Tantos legado. outros jovens serão... Você também vai ser o meu legado. Porque vai chegar um momento, que não vai ser agora, a gente vai ter que descansar, seja por uma razão, seja por outra. E nós temos várias lideranças dentro do Amazonas com idades
já superior a 70 anos que estão aí na militância. Alguns ainda não avançaram em ideias, retrocedem, mas estão ali. Mas eles já são os nossos legados. E atrás de mim vem outros legados, que são os meus filhos, que são meus amigos, são meus companheiros. Dentro da UNEGRO mesmo, nós temos a juventude da UNEGRO. Inclusive que agora vai ter o nosso congresso. Agora, dia 7 de outubro, vai ter o Congresso Nacional da Juventude da UNEGRO. E eles vão estar lá, nos representando, falando do que é preciso, falando sobre a Amazônia, né? Falando o que a gente faz aqui. E nos enche de orgulho, né? Isso enche de orgulho. Eu fico cheio de orgulho. É muito bom. E são estudantes que estão ali na linha de frente, que enfrentam todo dia aquele ônibus lotado, que tem que batalhar dentro da universidade para, sabe o quê? Para diminuir o valor do RU. E eu vou para lá também. Com certeza. Tem que batalhar pelos os alunos que vêm do interior e que não tem um lugar para ficar, o alojamento. Ou seja, são tantas questões que a gente vai passar a tarde toda para falar das questões que a gente precisa reverberar. E aí tu falaste sobre legado quando eu penso em legado, eu já penso em vitalidade também. E quando a gente fala sobre vitalidade, a gente logo pensa no Joel, por exemplo, o Miquiles, um jovem. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 22 anos. Com 22 anos, ativista indígena, uma pessoa que está na frente, está fazendo esse trabalho de liderança e que hoje carrega também, na trajetória dele, raízes negras e indígenas. A gente sabe o quanto hoje ainda se carrega e se enfrenta preconceitos diários na sociedade civil. Eu te acompanho nas redes sociais, inclusive adoro os seus conteúdos. Toda vez que você aparece falando sobre alguma situação, algum caso, ou um acaso que houve no teu dia a dia como um jovem indígena, eu fico encantado com tudo isso. Sobre essa representatividade na sua comunidade, como anda e como tu enfrenta o preconceito no dia a dia e no cotidiano? Bom, pra gente foi muito necessário se fazer presente, porque por muito tempo, Vitor, nós fomos pautas. E quando nós começamos a nos pautar, a falar sobre nós, porque normalmente as pessoas falam a gente como causa, e nós levamos como vida. E as pessoas levam nossa floresta como causa e eu levo como casa. Então é uma diferença muito grande. Quando a gente se colocou nesse espaço de representatividade, onde brancos decidiam o nosso futuro, as pessoas começaram a criar uma outra política em cima disso. Em 2019, com a pandemia, nós nós tivemos que nos revolucionar novamente, uma forma de adaptação. Dentro do meu território, que é o território hoje em dia, que é o Parque das Tribos, a gente está sofrendo agora um cercamento de terra comunal. Achou-se um dono e agora eles querem que a gente migre para outro local, se adaptar. E eles falam de ocupação. Como que se ocupa? E a gente quer aquele território impermeabilizado desses racismos, dessas violências, entende? Então, quando a gente se enxerga dentro desse mapeamento que as pessoas estão querendo exterminar, a gente precisa se levantar e a gente precisa levar isso pauta. Eu quero ser a minha própria pauta, eu quero falar de mim, eu quero falar o que eu sinto. Porque muitas das vezes esse espaço é muito importante, Vitor, porque a gente não tem esse espaço dentro. Culturalmente, é muito difícil um jovem participar de uma... Nossas próprias formações, elas são dentro de nossos territórios com vivências. E não tem como as pessoas pegarem e decidirem o meu futuro daqui a 5 anos, sendo que eu vivo, nesse exato momento, lá onde minha mãe está morando, ela precisa caminhar para pegar um rabeta para chegar em Manaus. Como é que eu vou deixar outra pessoa falar por ela? Eu preciso que eu fale por mim. Eu preciso de agora. E as pessoas precisam parar de perguntar. Como é que tu imagina o futuro daqui a 5 anos? Perguntem para nós. A gente sabe, a gente está vivendo. Então, quando eu decidi, eu não sabia também, Regina, que com o ativismo a gente enriquecia. A gente se enriquece de conhecimento. Cultura. A gente se enriquece de cultura, de políticas públicas, essa ausência que está dentro do nosso território. E a minha voz, hoje em dia, antigamente, a gente cedeu uma entrevista com você, eu não me imaginava ainda nesse espaço, mas quando eu ergui a minha voz para falar como indígena, para falar como negro, falar como corpo LGBT, para falar sobre essas pluralidades, as pessoas começaram a levar mais a sério, porque eu estava levando a minha pauta a sério. Eu estava deixando que outras pessoas não falassem mais por mim. Então, calma aí, a gente vai pautar sobre isso, mas eu preciso que você me escuta. Esse espaço de organização, nós normalmente, quando nós fazemos uma reunião política, a gente fala sobre escuta.
Então, quando se tem um espaço de escuta, tem um espaço de construção. E a gente se organiza e a gente constrói. Não existe isso. Pautar sobre o que você não vive do que você não é. Não existe. E aí essa ausência que estava dentro do nosso território, como nós já estávamos sofrendo, repressão cultural, nós nascemos atravessados pelo racismo. Exatamente, você falou a frase certa. Quando você fala, né, do território, isso é tão importante, porque eu vejo as pessoas que não moram na Amazônia querer falar da Amazônia. E isso é o que você falou, é muito importante. Como é que você vai falar sobre nós se você não mora aqui, se você não perguntou? Você nunca viveu o que nós vivemos. Há 2 anos atrás, eu recebi um convite para participar de um painel da Glocal. E aí era um grupo de jovens, eram jovens de São Paulo. E aí eles me perguntaram se eu queria participar, eu topei. Mas aí depois, atrás das câmeras, eu perguntei o porquê que vocês me chamaram para esse grupo de jovens. Ele falou assim, porque Rio, São Paulo e Manaus, nós perguntamos quem seria a pessoa que poderia falar sobre a Amazônia. Eu achei muito legal isso. Falar do que acontece dentro da Amazônia, porque nós estamos em São Paulo. Como é que a gente vai falar da Amazônia se nós não estamos aí? E aí 100 pessoas citaram o seu nome. Nossa. Aí eu achei aquilo muito legal, né? E aí eu topei participar por causa disso, porque a gente veio falar sobre o nosso território. Quando você fala que a sua mãe está lá no interior, que é uma mulher ribeirinha, que é uma mulher potente, porque tem que ter potência para viver. Para enfrentar o que a gente está enfrentando, né? Quando eu vou para Parintins ou outro interior, que a gente pega esse barco e passa horas e dias, eu fico imaginando a vida daquele povo, que não é fácil. É uma vida natural, mas é o povo da floresta que tem ali. E aí, como é que alguém de São Paulo vai falar da sua mãe, uma mulher ribeirinha que está morando ali, enfrentando diariamente todos os problemas, porque a Amazônia é atípica. O nosso território é atípico. Tudo para sair daqui é complicado. A nossa logística é complicada. Ou você sai por barco para ir pelos interiores, para você ir para outras cidades, outras capitais, você só de avião, e as nossas passagens não estão nada baratas, né? Então, as pessoas querem falar sobre nós sem saber o que está acontecendo aqui. Agora vem a COP30. Quase ninguém foi convidado. Vem muita gente de fora, vão falar sobre a Amazônia, mas vão nos escutar? Vão nos escutar? Não estão nos escutando, né? Não estão escutando, não vão nos escutar. E o que nós temos começado é que isso daí não vai sair em nada. Não, quer saber de uma? É muito dinheiro envolvido e não vai dar em nada. Regina é polêmica, fala mesmo, se é pra hablar, ela habla. E, de verdade, as palavras de vocês me emocionam muito. A do Joel agora, eu fiquei super reflexivo com todas as palavras dele. Como ele disse, acredito que há uns 2 anos atrás, eu entrevistei o Miquiles e era outra pauta. Naquele momento nós estávamos falando sobre uma situação artística e cultural de uma situação. Mas hoje ver ele falando e estando na linha de frente desse ativismo indígena é muito gratificante para mim. E hoje ele utilizou esses termos que na época eu havia perguntado a ele sobre a questão LGBT, do corpo LGBT dentro da cultura indígena também. E hoje ele falar abertamente sobre isso é um divisor de águas. Hoje eu vi um jovem negro que veio de comunidade indígena e que é LGBT. É um desafio, né, Michel? Com certeza. É um desafio. Com certeza. A gente vem dentro de nossos territórios e acha que aqui tem uma visão de um paraíso e, pelo contrário, aqui dentro da sociedade ela é muito mais, ela massacra muito mais essas pessoas que são indígenas, negras. Imagina carregar tudo isso, né? Você carregando tudo isso. Você sabe muito bem disso, né, Vitor? Você, na verdade, quero retribuir a você que você é uma inspiração pra gente, a gente que consegue enxergar você dentro desses espaços e a gente consegue se espelhar também através disso. Então, dá para sobreviver, dá pra gente viver ainda. Então, é um olhar de esperança dentro da sociedade, dentro de Manaus, dentro da Amazônia, dentro do impacto que você causa. Então, é importante você saber onde você está chegando também. E isso me motiva muito. Eu ouço muito de jovens negros, indígenas, periféricos, LGBTs, em todos os espaços. O que a gente traz hoje é algo muito grande.
que, Vitor, você não foi o primeiro, mas eu sou uma das pessoas que estão na frente. Eu falo por muita gente que não tem a voz ouvida. Hoje eu tenho a oportunidade, através dos privilégios que a vida me trouxe, através da minha profissão e principalmente através da educação em que eu tive durante a minha vida inteira, hoje eu circulo em muitos âmbitos. Hoje eu circulo em muitas esferas da nossa sociedade. E hoje eu sinto muito isso de frente. Eu sinto muito quando eu falo que eu vim da periferia e eu sou a pessoa que fala isso, por mais que esteja transitando em qualquer lugar, eu sou a pessoa que digo, sou um menino que veio da periferia, acreditei na educação, acredito no poder da educação, sou uma pessoa que minha mãe veio lá do interior do Amazonas, do município de Tefé, em uma canoa, junto com a minha avó, ainda criança, atravessando o Rio Negro, o Rio Amazonas, para que viessem a Manaus trabalhar e ter oportunidade. Então, essa pessoa que vos fala aqui é a pessoa que, assim como vocês, carrega orgulho das suas raízes, das suas matrizes e sei dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. A Regina, como uma mulher negra, sabe muito mais disso do que qualquer outra pessoa. Ser uma mulher na sociedade não é fácil. Ser uma mulher negra é muito mais difícil. E aí vai multiplicando isso. Hoje, eu digo que são ultra preconceitos que a gente carrega. Você deve carregar preconceitos que ninguém sabe. E ninguém sabe da dor que é de ser uma mulher preta numa sociedade completamente racista. Estar na frente, pegar de frente toda essa luta, essa porrada, é ainda mais difícil. Eu queria que tu me falasse, Regina, sobre episódios, sobre situações que você, com certeza, durante a tua vida inteira, enfrentou ou passou por situações. Eu digo que o preconceito, o racismo, ele é enfrentado. Muitas das vezes a gente não chega a sofrer, estou sofrendo, mas a gente enfrenta e a gente encontra ele na nossa trajetória. Conta pra gente algum episódio que realmente sirva de inspiração para quem está nos assistindo e que mexeu muito com você. Pois é, né? A Conceição Evaristo falou recentemente que o Brasil, ele deixou de ser um pouco cínico. Achei linda essa frase. Deixou de ser um pouco cínico, mas continua muito racista. Antigamente, nós dizíamos que o racismo ele era velado. Aí tem gente que ainda acha que o racismo é velado, mas eu acho que ele está muito escancarado. Escancarado. É escancarado. Se você tiver de falar, você vai falar. A mulher pegou a corrente do cachorro, tacou no entregador, porque ele era negro. Aí o outro bate no rapaz que está passando porque ele é homossexual. Aí vai bater no outro porque ele é indígena. Vai bater no outro porque a mulher é negra. Enfim. E é complicado a gente viver neste mundo, nesse país, sobretudo, um país miscigenado. O Brasil é um país miscigenado e não há espaço para o racismo. Deveria haver espaço para o racismo. E a mulher negra, na verdade, ela que estrutura a sociedade brasileira. E falou muito bem a Angela Davis em 2017, quando ela veio aqui no Brasil, lá em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, e ela disse o seguinte: a mulher negra, quando se movimenta, toda a sociedade, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E é verdade, porque uma mulher negra, quando ela sai do território dela para ir trabalhar na casa de alguma madame, alguém está ficando com o filho dela. Não é verdade? Alguém está ficando com o filho dela. Então, ela vai fazendo essa estrutura. O nosso racismo é muito estrutural, é muito institucional. Vocês estão sabendo de um caso recente de uma professora doutora. Ela é formada em língua africana, em linguagem africana. Fez o concurso na USP, passou em primeiro lugar e as brancas, que tiraram notas bem menores do que ela, entraram com uma ação e anularam o processo seletivo. Isso é um absurdo. Bizarro. Então, como nós, mulheres negras, nos vimos dentro dessa sociedade tão racista. A gente passa assim... Eu particularmente, como Regina de Benguela, eu nunca passei um racismo... ele muito direcionado a mim. Mas, evidentemente, quando você entra numa loja, se você circula numa loja, o
tal do segurança, ele é negro, mas ele vai estar ali te observando. Você vai num restaurante, seja ele chique, principalmente se o restaurante for um restaurante mais arrumado, mais chiquinho, onde tu vai pagar R$100 na água. Aí vem o garçom, uma garçonete, ela é negra, ele é negro, mas ele tá ali naquele lugar de subserviência, ele não vai querer te atender, e quando te atende, é de mau gosto. De má vontade, você percebe, isso aí já aconteceu várias vezes comigo, com os meus amigos, com família, e etc e tal. E eu falo muito pro meu filho é o Lucas Aflitos, né? Ele é mestre em filosofia, e eu digo para ele o seguinte, ele é um homem negro muito retinto, ande sempre arrumado. Essa é a dica. Todas as minhas palestras eu falo isso. Recentemente eu dei uma palestra na UFAM, para o curso de pedagogia, tinha umas 300 pessoas. Quando eu falei exatamente essa frase, o auditório todo aplaudiu. Por quê? Ande arrumado. Não é dizer que você... mas eu não tenho... Não adianta. Porque você é arrumado, você vai... Porque, veja bem, a abordagem da polícia ela é sempre seletiva. Tá você com um amigo branco, o amigo branco, o policial, ele não vai diretamente no branco, ele vai no negro. E a abordagem vai ser agressiva. Então, não interessa, por isso que eu digo pro meu filho, não interessa que você vai ter a tua carteira de filho de militar, não interessa tua carteirinha da UFAM, não interessa teu título de mestre, porque eles vão te agredir. Eles vão te agredir do mesmo jeito. Se você tiver de chinelo, vai ser bem pior. Mas se tu tiver mais arrumadinho... Eles vão poupar. Eles vão tentar poupar. Vai ser velado, mas eles também vão em cima. Então, eu sempre digo pro negro, ande arrumado. Não adianta. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo assim, você está convidada para uma entrevista, mas vai sempre linda como você anda. Porque eu tô sempre arrumada. Dificilmente você vai me ver desarrumada justamente por causa disso. Além de eu gostar de estar arrumada, para ter minha identidade, para dizer que eu sou essa mulher negra, linda, cheirosa, empoderada, mas eu também preciso mostrar para eles que eu também estou arrumada naquele ambiente que ele está pisando. Eu falo que esse preconceito, esse racismo escancarado, ele é escancarado. Nós vivemos num país onde a maior parte da população brasileira é preta. 54%, eu acredito que sejam os dados atuais. E é um país onde os próprios negros têm racismo com os outros negros. E eu passo por isso frequentemente. Como eu disse para vocês, eu circulo hoje em diversos meios da nossa sociedade. Eu ando em Assembleia Legislativa, eu ando em prefeitura, eu ando em diversos órgãos e instituições públicas. E eu sinto olhares diários contra o meu corpo, contra a minha pessoa. Hoje eu carrego uma bandeira LGBT, eu carrego a bandeira negra, eu carrego a bandeira de ser nortista, porque o nortista passa por preconceitos diários e são incomparáveis a qualquer outros. E eu sinto olhares do tipo, ele não merece estar aqui. Ele não podia estar aqui. O que esse preto, o que esse gay está fazendo no palco? O que esse gay está fazendo apresentando um programa? O que esse preto faz agora aqui? Ele não merece estar. E aí, nesse momento, a gente recebe exatamente, a gente entrega exatamente o que nós temos. O que tem dentro da gente. Que é o respeito, que é o empoderamento, que é as minhas faculdades, que é o meu trabalho, que é tudo que eu conquistei durante esses anos todos. E quando eu falo que o corpo preto é discriminado, todos os dias eu estou falando diretamente com a pessoa que comete esse preconceito. Como você falou, hoje eu tenho uma necessidade de andar muito bem arrumado todos os dias, todas as horas. Eu preciso sim andar com um crachá de onde eu trabalho todos os dias. Eu preciso sim estar acompanhado de uma pessoa para que eu possa não ser excluído, deletado daquele lugar. E muitas das vezes essas pessoas continuam me tratando dessa maneira. Independente de formação, independente de quantidade de colaboradores e funcionários que a minha empresa tem, independente de qualquer coisa, o preconceito ele é diário.
E a gente enfrenta ele assim, de frente, mas com respeito. Diferentemente do que eles fazem com a gente entrega o que a gente tem, que é a nossa competência, que é o nosso caráter, que é a nossa representatividade. Eu ouvi essa semana um rapazinho de, acredito que ele tem uns 10 anos, em uma ação que eu participei, que ele olhou pra mim e disse: Vitor, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Isso é naquele momento eu fiquei muito emocionado, eu disse: você quer ser igual a mim? E eu via que naquele momento, através dos seus trejeitos, através do comportamental, que ele era uma criança LGBT. E ele se identificou comigo. E naquele momento eu ver uma criança de 10 anos, Miquiles, olhando para mim dizendo que quer ser igual a mim quando crescer, é muito emocionante. Como que há anos atrás porque há anos atrás eu não tive isso. Eu não tinha ninguém que me representasse. A gente assistia a televisão, não tinha ninguém nem um corpo negro escancarado representando um papel principal. Eu não tinha ninguém hoje fazendo atos políticos, tendo a pele preta. Eu não via nenhum gay estando em programas de televisão. Eu não via ninguém me representando. Homoafetivos na TV que está tendo aí. Com certeza. E eu acho maravilhoso. É maravilhoso e é importante e necessário. Hoje eu sou casado, tenho o meu trabalho, meu marido também, hoje ele é um homem branco, mas eu vejo que até isso incomoda quem vê. Eu já ouvi bochichos e comentários do tipo: como meu marido casou comigo? Como ele tem noção disso? Por ele ser um homem branco, como ele teve a coragem de casar com um homem preto? Isso é bizarro, é bárbaro. E quando a gente ouve isso, a gente ouve das próprias pessoas, da própria comunidade. E você com certeza já passou por isso. Com certeza você já passou por episódios de preconceito, de discriminação pela cor da sua pele, pela sua sexualidade, pela sua etnia. Com certeza. E eu quero que tu me conte agora como tu enfrentas esse preconceito. Me fala sobre algum episódio que você viveu e se dentro da sua comunidade, ali, de onde você vive, como é que é esse enfrentamento diário? Foi difícil, mas eu quero puxar uma fala da Regina: ande sempre arrumado. Eu adaptei isso, ande sempre arrumado da sua cultura. Porque onde você leva isso, as pessoas conseguem te olhar e causam uma curiosidade de quem você é. Hoje eu estou vestindo aqui, para vocês, um povo. E aqui está cheio de histórias. Vocês podem perguntar e eu vou saber contar. Esse é o nosso arrumado, o nosso trajado. Exatamente. Com certeza. É preciso que a gente esteja nesse lugar trajado de cultura da nossa ancestralidade. E esse enfrentamento dentro do nosso território, ele é muito mais silenciado. Ele é silenciado, de mão fechada. A gente precisa sair dali. E um grandes meios da gente sair é através da cultura e da arte. São os meios que a gente foge disso. O grande índice de morte de indígenas LGBT dentro de territórios é muito grande, as pessoas não querem falar disso. Parentes e etnias se recusam a falar disso ainda, porque não querem essa contaminação, que é contaminação. Então, a gente fala hoje abertamente, hoje em Manaus tem um coletivo Miriam Maçã, que eu quero ressaltar aqui. O coletivo Miriam Maçã, que foi um coletivo que surgiu entre indígenas, que foi Pedro Tucano, Coena Ticuna, Thaís Dessana, eles viram, eles olharam para isso, eles se enxergaram e falaram: calma aí, a gente também existe. E a gente quer espaço de fala. Então, foi quando eles fizeram esse mapeamento e encorajaram outras pessoas. O resultado disso, eles conseguiram, a gente em coletivo conseguiu retificar nomes de pessoas trans indígenas que pensavam que não existiam, mas existem. Né? Existem. Como que a gente enfrenta isso? Através da arte e da cultura. É um enfrentamento diário. É o nosso meio. E aí, a gente todo dia está falando isso. E para vocês, se todo dia vocês escutarem isso é chato, imagina para nós, todo dia viver isso. Né? A mesma tecla, a mesma violência, a mesma sobrevivência. Quando a gente fala sobre repetição, o que muita gente fala, eu falo muito sobre essas causas, a questão das causas raciais e as causas LGBTs, e tem gente que fala para mim bem assim: Vitor, vamos mudar de pauta? Não dá. Porque tá ficando chato. Eu falei: eu não posso, porque eu sou a pauta. Eu sou a pauta. Eu carrego a pauta e todas as bandeiras dos meus ancestrais, das pessoas que ficaram lá atrás, das pessoas que não conseguiram chegar até aqui, dos centenas e milhares de Vítors que estão lá no interior, que estão dentro de casa, reprimidos, dos LGBTs que não têm representatividade, das mulheres pretas que são vistas e colocadas como empregadas, que só são vistas como colocadas como servente daquele lugar. E tem os seus corpos objetos de tem os seus corpos objetos
objetivados. E é exatamente isso, não dá, porque não é somente a minha pessoa, é todo um território que precisa ser representado. E hoje levar essa bandeira, levar essa representatividade para esses povos, para a nossa cultura, é realmente o divisor de águas. E eu repito e volto a falar, é marca, é registro de um legado que nós estamos deixando. Regina, tu sabes que hoje em Manaus a gente comentou e fala sobre isso, sobre a questão política. E eu acho que é importante nós abrirmos as nossas bocas agora e darmos vozes a isso também. A gente fala sobre essa questão política que é importante e fundamental a ser discutida. Quantas mulheres nós temos nos representando? Quantas mulheres pretas, negras hoje estão em um cargo de poder? Quantas mulheres te representam hoje em alguma esfera política da nossa sociedade? Isso não é normal. Isso não é aceitável. Precisamos traçar e trilhar um caminho que realmente a gente possa quebrar esse paradigma e começar a colocar mulheres lá para nos representar, né? Sim, com certeza, mas eu quero voltar um pouquinho antes, quando a gente fala de que eles objetivam nossos corpos. As mulheres negras, por si só, são mulheres que têm um corpanzil, né? Aí o homem, ele olha para aquela mulher, mas ele só quer aquela mulher negra para fins sexuais, porque isso já vem historicamente. Mas na hora do relacionamento, não vai ser aquela mulher negra, vai ser a branca. E isso nós vimos muito dentro da nossa comunidade. Homens que conseguem ascender socialmente, vide os jogadores, eles normalmente não querem. Então existe o silenciamento da mulher negra. Quando você, Miquiles, falou sobre nossa representatividade na nossa vestimenta, isso é muito importante. Por exemplo, eu ando muito de turbante. Sim. E aí a galera na rua me pergunta o que é, o porquê que é. E às vezes, quando eu tô com vontade, eu tiro meu turbante e vou ensinar. Reeducar, né? Reeducar. E quero falar também das nossas tranças. As tranças, elas são muito simbólicas, porque as tranças, sabe o que elas seriam? Na época da escravatura, eram caminhos, rotas de fuga para os escravizados. Aquele escravo que queria fugir, ele fazia no outro o caminho, a rota de fuga. O senhor não sabia o que era. Então, quando você for usar uma trança, um turbante, use, mas saiba por que você está usando. E quanto às nossas representatividades dentro do poder, dos espaços de poderes, aqui no Amazonas nós não temos quase nenhuma. Existem poucas. Claro que tem nós, mulheres, que estamos na linha de frente, tem várias professoras negras, tanto na UFAM como na UEA, né? Em alguns espaços. Nós temos a Carla Cristina, que é uma procuradora, uma mulher negra, entendeu? Tem a minha filha, a Itanaíse, que é uma engenheira civil que se formou na UEA. Entendeu? Temos a Michele Andrews, que é uma grande ativista também, foi representante do MINC dentro do estado do Amazonas. Tem uma professora Arlete Anchieta, que foi uma grande professora dentro da UFAM, mas na ALEAN nós não temos. Na Câmara Municipal, nós não temos. E quando elas, que não são poucas, se candidataram, ninguém votou. Eu digo ninguém porque os votos foram inexpressivos, que não deu para ninguém ser eleita. Então, a gente precisa que nós tenhamos um olhar, observar para o seu, colocar o seu. Nós estamos dentro do território que tem maior comunidade indígena dos povos originários, que é o Amazonas. Nós temos algum representante? Não temos. A Wanda, que é a nossa maior representante quando nós falamos em termos políticos. Ela nunca conseguiu ser eleita. E eu converso com ela diariamente sobre isso. Quem sabe a gente não possa eleger o Miquiles ainda, mas vai ser um caminho que a gente precisa trilhar. E não vai ser só a comunidade indígena, não vai ser só os povos originários. Tem que ser
toda uma estrutura. Tem que ser os negros também. A gente se unir, porque antes da coroa já veio o cocá e o turbante junto, né? E a gente precisa colocar essas pessoas nesses espaços. Como nós estávamos conversando, se tem uma mulher negra que pode nos representar, por que nós negros não vamos votar? Se tem um artista que se candidatou, por que nós artistas não vamos votar naquele artista para estar lá nos representando? Já que o Amazonas tem um celeiro, aqui tem um celeiro. Eu sou uma mulher baiana que vivo aqui há 23 anos, então isso aqui é meu lugar de fala, meu espaço de fala também. Temos um celeiro de talentos dentro do Amazonas. Manaus é assim, mas não temos um representante. E quando tem alguém que está lá disposto a entrar na Câmara, a entrar na Alean, ele não consegue ser eleito, porque seus próprios pares não votam. Isso é um problema histórico, cultural, né? É um problema histórico, é cultural. É cultural, é muito difícil. Então a gente precisa se enxergar no outro para colocar aquela pessoa ali para reverberar a nossa história, reverberar as nossas dores, reverberar a nossa presença. Mas as pessoas parecem que não enxergam. Por que eu vou botar nele? Ele vai ganhar 23 mil, não vai fazer nada. Não vai fazer nada pela gente. A pessoa já faz um pré-conceito de que você vai estar naquele lugar de poder e que tu não vai fazer nada. Mas eles pelo menos tentaram. Não tentaram. A gente precisa tentar. Precisamos colocar. E eu acho que você deve ver, tá? Futuramente a gente coloca ele lá. Mas a Wanda vai ser. Tem Wanda aí que é uma potência. E a gente precisa ter um representante indígena dentro dos poderes do parlamento. Nós precisamos ter muitos representantes, muitos né? Representantes. Aí fora eles têm... Gente, nós estávamos conversando ainda por trás das câmeras sobre Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente racista. Lá tem vereadora negra, tem deputada LGBT. Por que aqui no Amazonas a gente não consegue fazer isso? É sempre os mesmos. E Miquiles, a gente falando sobre esses são sempre os mesmos, eu quero ouvir agora o teu posicionamento sobre o que a gente acabou de falar, sobre essa representatividade, tanto indígena, quanto negra, quanto LGBTs, nos espaços de poder. O que tu acha e como tu achas que esse caminho foi trilhado e por que ele é tão... As pessoas da nossa própria comunidade, das nossas comunidades, elas são tão barristas ainda diante dos iguais, dos mesmos. Exato. Hoje em dia, nós temos uma representante federal, que é a Joênia Wapichana, que é a nossa representante nacional dos povos indígenas. Temos também Célia Chacriabá, nós temos Sônia Guajajara. Elas que entraram nesse espaço para ensinar essas pessoas a olharem para a gente. E mesmo assim, elas, estando lá naquele espaço, ainda assim são invalidadas, impedidas. Olha só, na ATL do ano passado, a nossa deputada Célia Chacriabá jogaram gás lacrimogêneo, mesmo ela sendo uma deputada que estava ali, que pertence àquele espaço lá, que conquistou aquele espaço pela democracia, ela foi impedida de entrar por fazer um simples ato de demarcação de terra. Então, hoje, a gente tem representantes, não são suficientes, são vozes plurificadas que, por uma organização nossa de necessidade, de sobrevivência, a gente conseguiu colocar essas pessoas que lá antes brancos determinavam o que seria um imposto. Vide a FUNAI, né? Vide a FUNAI. Um sistema, um órgão indígena que tinha pessoas brancas digerindo as nossas vidas. Entende? Hoje nós temos esses representantes. Ainda assim são vozes que precisam ser plurificadas. Elas estão lá para construir determinantes sociais para a gente sobreviver. E nada mais, nada menos de que pegar uma mulher de território. Primeira advogada, a que fez a primeira doutora. Então a gente precisa ter esses primeiros também que precisam estar lá. Eles estão aqui, é só a gente fazer um mapeamento. Mas essa engrenagem, ela não quer funcionar com a gente. Ela não quer substituir o nosso óleo. O nosso óleo ele é orgânico. Eles não querem, eles querem ainda se manchar a floresta. E a gente só vai ver essa revolução quando nossa cultura for plantio. Quando o nosso alimento for para alimentar o nosso povo e não exportar.
Então eles estão lá para construir determinante social para eu, para minha mãe que está lá, ó, no Tarumã, sobreviver. Sobrevivência, né? Então olha como é importante esse espaço de voz. Olha como é importante. Calma aí, agora nós temos uma... Agora sim eu posso bater no seu peito e dizer, ei, companheiro, ei, parente, eu posso bater no seu peito e entrar na sua sala porque eu te conheço. Não dá pra gente mais confiar 4 anos das nossas vidas em alguém que vai abrir a porta uma vez na eleição e fechar. Você vai ter que conversar com o secretário, marcar a agenda. Nem consegue, às Nem vezes. nem consegue. Então hoje a gente pode chegar com nossas representantes federais, deputadas e falar com elas. Ainda assim são articulações que são barradas. Eles constroem outro sistema de barreira porque a gente soube construir um outro sistema que bateu de frente. E a gente sabe como é que funciona esse sistema, não precisa explicar pra gente, porque a gente viveu por muito tempo escravo desse sistema. E a gente se organizou, e quando a gente se organiza, eles vão lá e, tira o Rani, vamos botar uma autodeclaração, que aí eu e você, todo mundo vai ser indígena. Você? E aí você é respaldada pela federal. Eu posso plantar cercamento de terra comunal. Isso é um sistema de pessoas que estão aí para combater. E são pessoas que a gente sabe quem são, que barram, que vetam, que constroem barreiras, e são sempre os mesmos. E eles não vão sair daquela cadeira porque é uma engrenagem muito grande. Aí a gente fala agora, a gente volta um pouquinho... Conveniente para eles, né? A gente volta um pouquinho agora sobre a COP30. Por que a COP30 ainda tem uma membrana que é intacta? Porque só entra lá quem tiver credenciamento, né? E a gente está fazendo... A COIAB está organizando centenas de movimentos indígenas com bases. Eu estou acompanhando centenas de movimentos indígenas para zona verde, para fazer suas incidências. Por que é uma zona intacta? Porque ninguém ainda, nenhum movimento sequer pôde ameaçar essa membrana. Ninguém. Na COP19, a gente teve uma intervenção no qual foi barrada um simples cartaz. E eles não deixam que ninguém entre. Mas a gente precisa estar lá. A gente não pode deixar isso, que eles definam a nossa vida. Lá é um espaço político é o maior espaço político que a gente pode dialogar nossas vidas. E realmente é toda uma burocracia para a gente entrar. Mas a gente não vai deixar. Já chega. Quantas COPs mais serão precisas para a gente definir as nossas vidas, para negociarem os nossos territórios? Eles falam por nós. Quantas COPs serão precisas? Mas e a gente precisa frear. É normal, mas a gente não precisa normalizar. Não vai deixar legado. Essa COP não vai deixar legado. Eu acredito que é normal, mas a gente não precisa normalizar. Começa e termina com a gente. Nós, agora, que estamos aqui, a gente precisa saber frear. E hoje, a gente ocupando esses espaços, hoje a gente conseguiu. Hoje a gente tem um número muito legal de credenciamento azul, que a gente fala de zona azul. Para dentro da COP, são pessoas que vão estar lá, calma aí, você vai falar sobre a minha vida, mas eu quero estar sentado aqui. Quero também fazer essas incidências. Tem espaços lá que, se você não tiver passaporte, você nem entra. É uma estrutura toda. A COP é no Brasil, no Amazonas, mas ela não é brasileira. Ela não é do Amazonas. Não é. Não pertence à Amazônia, né? Não tem pertencimento. Quando a gente fala sobre essa representatividade, é muito doloroso. É muito doloroso ter que ver um branco falar por mim que sou preto. É muito doloroso ver políticos que não são da causa, que não pertencem, ter que me representar como LGBT. A gente precisa dar um chega. A gente precisa falar que basta. Escuta, tem que ter escuta. Precisamos ser escutados. Precisamos realmente fazer com que isso acabe. Chega de vir gente, de vir branco falar por mim. Chega de vir hétero falar por mim que sou gay. Não, eu posso falar. Eu posso chegar até você. Você pode chegar até os outros. Você também pode falar. A gente precisa reverberar. Nós precisamos. As vozes, potencializar nossas presenças, as nossas identidades, representatividade. É isso que está faltando. Como é que um branco vai falar sobre o negro que passa racismo? Como é que um branco vai falar sobre um homem branco, vai falar o que passa um homem negro LGBT? O que um branco hétero vai falar? O que passa os povos originários? Se você não vir. Não faz sentido, tem que ouvir. Não faz sentido. Tem que ouvir. E se você não sabe, se você não pertence, se recolha no seu silêncio. A sua insignificância. E deixe com quem pode falar. Por fim, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. E de verdade, hoje, estar batendo esse papo com vocês é uma verdadeira honra para mim. Nesses momentos de conversa, eu aprendi muito.
E eu, de verdade, vou ressignificar muitos pensamentos, vou começar a procurar entender mais. Eu sou essa pessoa curiosa e eu, de verdade, quero aprender muito com vocês. Eu queria deixar uma pergunta para agora, para o final, para que vocês dois possam me responder e deixar com que os nossos telespectadores, os nossos espectadores, possam repensar e pensar um pouco mais. Eu queria ouvir de vocês o que significa pertencer. Pertencer a uma história, a um povo, a uma cultura. Pois é, a gente, quanto população negra, né? A gente já vem de uma diáspora tão sofrida, né? A diáspora onde os negros foram brutalmente sequestrados de suas tribos. Lá eles eram reis, rainhas, príncipes, princesas, sacerdotes. E ao longo da travessia se jogaram ao mar. Muitas mulheres se lançaram ao mar com seus filhos debaixo do braço para não serem violentadas naquele navio negreiro, né? E quando chegou aqui, eles vão ser escravizados. E o que acontece? Nós temos uma história muito dolorida, né? É uma herança muito dolorida, porque depois que diz que a mulher lá assinou, né? A Leal, né? Que não assinou nada. Que não assinou nada, gente? foi de lápis. E aí pegaram o povo que não tinha a mão de obra especializada, não sabia ler, porque eram impedidos de irem, né, para frequentar as escolas. E aí se formou o quê? Esses guetos, e eles foram trabalhar com o que eles sabiam fazer, né? E aí fomos crescendo e fomos dominando esse país. E aí nós chegamos em 2025, que ainda está com muitas ações afirmativas para serem realizadas e políticas públicas para serem implementadas, né? Nós temos o Salvador, que é o maior gueto fora da África, que ainda existe racismo. Recentemente, teve uma professora, igual aquele caso de São Paulo, que ela passou e foi impedida de assumir. E aí nós fizemos uma parafernália. Ao Negros, para quem não sabe, é o Negro, né? União de Negras e Negros pela Igualdade, está em todos os estados do Brasil, inclusive no DF. E aqui eu sou a atual vice-presidente, já fui a presidente, hoje eu sou a vice-presidente. Então nós tivemos todos os movimentos, se articularam e ela foi recebida sem saber. Quando ela entrou na Universidade Federal da Bahia, estavam os tambores tocando um xirê maravilhoso para Xangô, que é o orixá da justiça, e ela entrou lá dentro com toda a honra e toda a glória, né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa se firmar. E nada como a educação, né, Miquiles? Educação é que nos leva a algum lugar, porque basta dos corpos negros diariamente estar estendidos nas ruas, favelas e vielas do Brasil. Quando você falou da matança dentro dos povos originários, é porque não sai muito na mídia. Mas tem crianças sendo mortas dentro dos territórios indígenas. Eu fico muito emocionada quando eu falo sobre isso. E não é 1, não é 2, não é 3. É massacre. É massacre. E a gente precisa se posicionar. A gente precisa se reverberar as nossas vozes. Precisamos potencializar as nossas existências quanto a isso. Se não fizermos isso, eles vão nos engolir. E a gente não vai ser engolido, porque a gente não está aqui para isso, né? A gente está aqui para brilhar e mostrar para eles para quem nós somos e para como nós viemos. Batalhar pelo nosso território, batalhar pelo nosso povo, batalhar por nós. Então estudem, não tem outro caminho. Por mais que você não vai ganhar 50 mil, mas você não vai ter aquela desesperança de ter que vender o almoço para comprar a janta. Estudem para poder estar no seu lugar de pertencimento. Pertencimento é isso, é você se pertencer, você se reconhecer, você chamar o outro para si. Você pegar a sua mão, é acolher, ser recíproco com o outro.
Isso é pertencimento. É você ter a sua identidade. Isso a gente precisa fazer. Não tem como não fazer. E diariamente, quando eu acabei de vir de uma conferência nacional de políticas para as mulheres, especificamente para as mulheres. Mas tínhamos mulheres de todas as esferas. Nós chamamos de mulheridade. Mulheridade quer dizer várias mulheres de todas as idades, multiplicidades, mulheres de todas as diversidades. Tinha mulheres trans, mulheres negras, mulheres brancas. Mesmo assim, neste ambiente de 4.750 mulheres, houve embate, houve racismo, houve transfobia. No espaço que era para a gente estar ali debatendo as nossas causas. E mesmo assim, nós conseguimos várias políticas, várias propostas serem aprovadas. O Lula estava lá, todas as ministras, as mulheres, né, os ministérios. Então, a gente precisa reverberar a nossa presença, o nosso pertencimento. Pertencer é muito mais do que existir. É muito né, mais. Miquiles? Porque a gente persiste e resiste e existimos. Tá tudo Precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos resistir, vamos pertencer, vamos permanecer. Dá um recado agora para os jovens negros, indígenas, LGBTs, que estão nesse momento e que muitas das vezes se sentem não pertencentes a muitos lugares, não se sentem representados, não se sentem capazes de conseguir chegar onde você, onde eu, onde Regina chegamos. Dá um recado para essa comunidade, para o nosso povo, para que eles possam realmente entender o que é pertencer. Enquanto nós não tirarmos da nossa cabeça que o planeta B é planeta Marte, enquanto nós não tirarmos da nossa cabeça que o futuro a gente vai ser substituído, enquanto nós não colocarmos na nossa cabeça que o Brasil se originou de uma árvore, enquanto nós colocarmos na nossa cabeça que não foi Pedro Álvares Cabral, que nós não fomos descobertos, enquanto nós não colocarmos nas nossas cabeças e não colocarmos como disciplina o ambiente, o planeta, a natureza, enquanto nós ainda calado não falarmos, enquanto nós ainda não usarmos nosso principal instrumento, que é a voz, enquanto nós ainda estivermos dentro desse mapeamento de matança, enquanto nós ainda não nos reconhecermos como povos indígenas, povos originários negros, enquanto nós não reconhecemos que o pé que pisamos nesse solo é nosso, infelizmente seremos escravos ainda de tudo muito isso. Sair da bolha é você se autodeclarar quem você é. Ser indígena, ser negro, ser gay, ser mulher, ser homem, tudo isso faz você sair da bolha, sair desse sistema. Mas você precisa levantar isso com sua genealogia, com sua originalidade. Nada mais vivo, nada mais uma árvore viva do que com raiz, porque sem raiz ela apodrece e fica oca. E eu não estou falando de árvore, eu estou falando de pertencimento. E é sobre isso, meu povo. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, a todas as pessoas que vão nos assistir, vão compartilhar esse conteúdo. Esse conteúdo ele precisa chegar em muitas pessoas. Conteúdos iguais a esse, eles precisam ser reproduzidos para centenas e milhares de pessoas. Ter a Regina aqui do meu lado, ter o Miquiles aqui do lado, falando sobre o tema que é tão importante, que por muitas das vezes foi calado, foi reprimido, é uma verdadeira liberdade. E isso é pertencer. Pertencer é muito além de abrir o Instagram e tentar ganhar like em cima das causas que não são suas. Pertencer é estar falando, é ter voz, é ser ouvido, é resistir, é existir. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Que continuamos resistindo, lutando para que nossos povos, para que a nossa comunidade possa ser representada por quem realmente deve e pode representá-la, que são os nossos povos. E ter respeito e honra pelos ancestrais, por quem chegou primeiro, por quem pisou primeiro aqui neste solo. A gente precisa disso. E é existência, resistência, resiliência e a permanência dos belos encontros. A resposta somos nós.
Vamos continuar resistindo. Respeitem nossos corpos, respeitem nossas religiões, respeitem quem somos e de onde viemos. Esse é o programa Vozes em Cena. Muito obrigado, meu povo. Obrigada também.